Vamos lá, primeiro vídeo do ano com o olho machucado, mas bora lá, bora começar o ano. Se tem uma coisa que você vai concordar comigo, é que esse ano de 2025 ele foi realmente marcado pela ideia da inteligência artificial aplicada. Pô, Rafa, mas como assim? Meu Deus do céu, não tô entendendo isso. Quando você pega os maiores destaques do ano passado, você nota, muito a presença da IA, principalmente na ideia da produção de software. Até mesmo, algumas ferramentas sobre IA que foram feitas para tentar ajudar alguns desenvolvedores. Então você nota que, na verdade, teve muito da IA aplicada. Como resultado, teve sim alguns resultados legais, algumas empresas que tiveram assim, uma boa adoção, assim como tivemos outras que não tiveram uma boa adoção assim, na verdade foi até um pouco prejudicial. E se você me pergunta hoje, poxa Rafa, e aí, como é que é? Vai substituir o dev ou não? Essa pergunta é clássica, né? Cara, olha só, esse final de ano eu realmente parei para entender um pouco mais sobre como é que funciona as LLMs por debaixo dos panos e você acaba notando que não tem como, É muito difícil com que isso aconteça. Só que a gente está caminhando, na verdade, para uma espécie de complementação. Os desenvolvedores vão necessitar, sim, de ferramentas de IA, vão precisar da IA aplicada, assim como essas outras ferramentas de inteligência artificial vão necessitar de uma certa predisposição dos programadores em algumas habilidades que eles vão ter para conseguir realmente colocar isso para funcionar e dar certo. Então a gente tem, na verdade, uma integração e complementação entre esses dois elementos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre algumas habilidades que eu vejo que os programadores eles têm que ter para o futuro, principalmente começando sobre 2026, para que tenha uma melhor integração com esse futuro, para eles continuarem realmente competitivos e já se preparar para o que há de vir. Bom, vamos falar um pouco sobre isso e vamos começar o vídeo. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou o link no comentário fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como professor lá da trilha de Python e Clean Code em Python, eu garanto material de ótima qualidade para os seus estudos. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu defino que a gente está passando por uma espécie de transição, que a gente está meio que se adaptando ainda ao uso de IA e LLMs, principalmente nas nossas produções. E, pelo mais incrível que pareça, essa adaptação ela vem tanto do programador mais sênior quanto do programador mais júnior. E, pelo mais incrível que pareça, também, isso não se dá mais facilmente para o sênior do que para o júnior. Cada um acaba tendo seu grau de dificuldade. Quando eu falo de uma dificuldade para o sênior, é porque você nota uma coisa. Vários sêniors, eles já meio que fizeram uma espécie de vício de carreira. Ou seja, algumas coisas que a gente tem ali na programação e desenvolvimento, os caras meio que fizeram várias vezes e acabaram pegando um vício sobre construção de software. Isso é muito notável. Nota que cada sênior ele tem meio que uma espécie, um jeito particular de se fazer software. Isso acaba sendo uma espécie de vício. E você adaptar um pouco isso para essa nova origem, esse novo mundo com essas IAs, acaba sim sendo um pouco difícil. Tanto que, na verdade, quem está indo contra muito essas LLMs é justamente os caras que são mais sêniors, pelo mais incrível que pareça. Só que quando você dá uma olhada, por exemplo, nos caras que são mais juninhos, eles não têm esse vício. Então é muito provável que eles consigam se adaptar e se predispor a novas informações e tecnologias de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil. Em contrapartida, o sênior tem mais experiência, é muito provável que ele já passou por várias transições na carreira dele. Então isso dá sim uma espécie de vantagem para ele do que do júnior. Então nota que são graus diferentes, de dificuldades e de complexidades que a gente tem para cada tipo de programador nesse novo mundo. Mas quer saber, eu já falei demais aqui. A primeira habilidade que eu fortemente acredito que os programadores têm que ter para se adaptar a essa nossa nova realidade que é de vir, cara, essa daqui é meio que não tem muita conversa. É uma boa leitura e compreensão de código. E aqui eu quero deixar algumas reflexões.
a gente é muito mais pré-programado, eu não sei, né, predispostos a escrever muito mais código do que ler código. Eu digo isso, por exemplo, quando a gente estuda, quando a gente tenta implementar alguma coisa nova, quando a gente realmente tenta tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel. Você é muito mais predisposto a dar mais atenção na criação de código do que necessariamente na leitura. E, honestamente, eu falo isso até por mim mesmo. Eu necessito sim de uma melhor leitura e compreensão de código. Às vezes, né, a gente acaba passando um pouco disso de uma maneira rápida. Quem nunca leu um pull request meio que rapidão para entregar logo esse negócio? Mas a ideia da leitura é justamente porque se você tem uma maior facilidade de geração de código por causa dessas inteligências artificiais, você ter uma melhor leitura e entender melhor a saída daquilo dali vai ser crucial para a tua qualidade do projeto. Então, mesmo que a gente fale, por exemplo, que a IA vai fazer uma grande parte do código e que o código ele pode ser orientado a desenvolvimento de IA e tudo mais, a leitura é totalmente responsabilidade do desenvolvedor. Você entender isso é muito... é realmente bem crucial. E aí eu já até tenho que fazer a pergunta meio chata. Você já pegou, por exemplo, código de inteligência artificial e aplicou diretamente, simplesmente para entregar uma coisa rápida? Às vezes sem ler direito o que estava por ali? Eu sei que muita gente já fez isso. Eu não me deixo fora disso, já fiz isso daí sim, tá? Só que a ideia é que realmente a leitura de código e compreensão do que está ali, principalmente a compreensão do contexto, vai ser extremamente importante no futuro. E a próxima característica que eu acredito fortemente que você tem que ter para ter uma melhor integração com essas LLMs no futuro, né, é exatamente essa ideia da engenharia de prompt. E eu sei que muita gente pode às vezes olhar de uma maneira esquisita, né? Ah, Rafa, mas eu nunca vi um engenheiro de prompt na minha vida, eu sou um pouco desacreditado em relação a isso. Cara, é o seguinte, olha, eu também já fui um pouco descrente em relação a essas práticas. Mas deixa eu te mostrar um exemplo muito claro do que eu tô querendo transmitir aqui. Vamos supor que você está querendo pegar um arquivo ali que seja CSV e transformar ele em JSON, né, para você enviar uma resposta ou fazer um armazenamento, sei lá. Só que você vai lá, né, numa IA da vida e manda o seguinte prompt, né? Leia o seguinte CSV e transforme sua resposta em JSON. Cara, eu entendo que isso possa ajudar um pouco, possa até ser útil em alguns casos, mas existe uma grande diferença de você mandar aquele prompt e mandar, por exemplo, esse um pouco mais informativo. Você é um desenvolvedor back-end sênior especialista em Python. O objetivo é criar uma feature que leia dados de um arquivo CSV e retorne eles no formato JSON. Aí você manda ali um contexto das tecnologias que você quer utilizar, a versão do Python, o encode, o formato do CSV e alguns requisitos funcionais ali que você deseja. E meu amigo, de verdade, quando você estuda o que acontece nas LLMs meio que por debaixo dos panos, você entende que se você trazer, né, comandos um pouco mais diretos, mais claros, com um certo contexto e algumas regras ali aplicadas, você consegue fazer com que a inteligência artificial meio que te ajude a escolher as respostas mais adequadas para você. E isso não é brincadeira, isso é realmente sério, é assim que funciona por baixo dos panos. E o que eu tô querendo dizer aqui com a engenharia de prompt não é nem às vezes que você seja muito bem aprofundado nesse tipo de tema e tudo mais, mas que entenda que às vezes você transformar algumas informações um pouco mais vagas em um conjunto de instruções muito bem elaboradas pode te ajudar mesmo com a sua produção e com a sua integração com LLMs no futuro. Se eu puder te dar uma dica bem rápida e abreviada sobre essa ideia de engenharia de prompt, é você ter 4 elementos ali no teu prompt, se possível.
você ter ali um papel, você ter uma tarefa muito bem definida que você quer, o contexto da tarefa que você está falando e as regras de saída, né? Como é que eu quero a minha resposta, como é que eu quero que você trabalhe, como é que eu quero que você pense. São esses 4 elementos. Se você ter isso no seu prompt, eu te garanto que você vai ter uma maior facilidade em escrever comandos legais e também receber boas respostas dessas ferramentas de IA. E por fim, a última habilidade que Cara, eu falo isso demais aqui nesse canal e eu vou continuar batendo na tecla. É o seguinte, você tem que entender e tem que se capacitar a ter um melhor entendimento sobre a arquitetura de software. Meu irmão, isso daqui para mim é inegociável, é aqui que entra exatamente o trabalho dos desenvolvedores e é onde que a IA começa a ter alguns probleminhas, né? Ela começa a dar uma travadinha quando você vai falar de arquitetura e tudo mais. Eu digo isso porque se você consegue, né, projetar um sistema decente, cara, qualquer feature que você for colocar ali, ela vai ser muito harmônica com o projeto. O projeto não vai ser um emaranhado de features, uma do lado da outra, uma misturada com a outra, e isso daí vai dar uma dor de cabeça. Para falar a verdade, se você até tentar colocar projetos com arquiteturas realmente ruins, para LLMs conseguir, né, trabalhar ali em cima, você vai ter uma grande probabilidade de respostas horríveis, de atuações, né, de IAs muito ruins ali no teu projeto. Então, realmente, você tem que ter essa capacidade de conseguir projetar projetos e softwares de uma maneira muito decente. E isso são conceitos de arquitetura de software. Se eu for te recomendar alguma coisa, tem um livro muito bacana que se chama Arquitetura de Software, as Partes Difíceis. Cara, esse livro é muito importante. Esse livro é muito interessante para você dar uma lida e você entender o que são esses trade-offs que a gente tem em relação à construção de software. Porque é sempre isso, você abre mão de um lado para ganhar, né, algum poder de outro. Isso é necessariamente importante porque é muito provável que essa parte de arquitetura de software continue sendo as decisões e o trabalho humano. Você consegue fazer com que as IAs elas te ajudem nessa parte, só que a integração entre elementos, a criação, né, do contexto do teu projeto, é muito difícil delegar isso para a inteligência artificial. Você até consegue sim, só que de uma maneira um pouco mais simples. Quando você tem projetos realmente grandes e estruturados, aí entra, né, as dificuldades das LLMs. Até mesmo quando você estuda como é que elas funcionam por baixo e entende a tokenização, a geração ali de respostas, você entende que elas têm uma dificuldade em relação a isso. Principalmente quando entra numa parte um pouco mais criativa e imaginativa. E eu fortemente acredito que esse pilar de arquitetura de software vai continuar sendo dos desenvolvedores, quer as LLMs avancem e fiquem um pouco melhores, quer elas continuem estagnadas. E aí, meu amigo, você concorda comigo? Você discorda do que eu tô falando? Fique à vontade aqui nos comentários. Você acha que tem que ter alguma outra habilidade que os desenvolvedores eles têm que ter para esse nosso ano de 2026, até mesmo para o futuro? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E eu quero deixar uma outra recomendação de vídeo aqui para você no canto, que é um projeto de dados que a gente realmente tem aqui no canal, justamente para servir a galera que está aqui presente e também a nossa comunidade lá no Telegram. Dá uma olhada, eu acho que é muito legal esse projeto, é muito legal mesmo do jeito que a gente desenvolveu. Bom, eu fico por aqui, a gente se vê nos nossos próximos vídeos e até mais.